Continuando de onde ficamos, o sol do lado de fora do castelo foi se pondo lentamente, as nuvens desapareceram aos poucos no céu, e o pôr do sol alaranjado iluminou todos os cantos do castelo. Após o jantar, Moon caminhou pelo corredor da mansão do Grão-Duque. Ele estava se preparando para voltar ao seu quarto. Enquanto andava, refletia sobre como mudar o desfecho desencadeado para alterar seu destino. Agora, falta apenas um dia para a cerimônia de maioridade, e já é tarde demais para fazer mais preparações. Só resta dar um passo de cada vez e improvisar. O primeiro objetivo continua sendo resolver o problema já estabelecido, ofender a família real. A garota pura como a neve e futura rainha imperial, Cecília. É obviamente impossível derrotar esse gênio mágico de uma vez por milênio com drogas comuns. E, como não há registro desse tipo de droga em sua memória, isso prova que atualmente ela não existe na mansão. Mas talvez haja uma em outro lugar. Ele fechou os olhos e segurou o queixo com a mão direita, perdido em pensamentos. De repente, lembrou-se de um lugar onde poderia encontrar o remédio que tinha em mente. Ei, lembro que, quando herdei minha memória, havia um lugar chamado Mercado Negro, especializado na venda de vários itens proibidos e escravos. Talvez. Nesse momento, ao virar a esquina, uma empregada apareceu segurando um bule e uma xícara de chá preto. Seu rosto estava avermelhado, e ela parecia exausta. Moon, absorto em seus pensamentos, não percebeu que alguém se aproximava. A empregada, por sua vez, também não notou que estava prestes a esbarrar em alguém. No instante seguinte, Moon e a empregada colidiu com Moon. Ambos soltaram um gemido de dor ao mesmo tempo. Após ser atingida, a empregada caiu imediatamente no chão. O bule e a xícara de chá em suas mãos se espalharam pelo chão, derramando todo o chá que havia dentro. Parte do líquido chegou até suas meias longas. O impacto a deixou ainda mais tonta. Ela esfregou a cabeça com a mão, olhou para o chá derramado e disse nervosamente: "Que dor! O chá preto do mestre e da madame." "Desculpe, eu estava distraído pensando em algo e não vi o caminho. Você está bem?" Moon já havia se levantado e, ao perceber que a empregada ainda estava sentada no chão, estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. No entanto, assim que a jovem ergueu a cabeça e viu claramente quem estava à sua frente, seu rosto ficou tomado pelo medo. Ela recuou assustada e gaguejou: "Você é o jovem mestre Moon." A empregada reconheceu que o rapaz à sua frente era o jovem mestre da família do Duque Campbell. Ela exclamou em pânico e, ao notar que o chá havia respingado na gola da roupa de Moon, ficou ainda mais nervosa. Moon ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar muita preocupação pelo incidente. A empregada, apressadamente, pegou um lenço e tentou limpar sua gola, querendo remover as manchas. "Jovem mestre, me desculpe. Eu vou limpar agora." Moon olhou para baixo, confuso, e percebeu que sua gola estava um pouco suja. Ele levantou as mãos para dar mais espaço para a empregada limpá-la com mais facilidade. No entanto, ele ficou surpreso com o nervosismo da garota. Enquanto ela esfregava, a sujeira na gola parecia piorar. As manchas de chá se espalhavam cada vez mais, deixando o tecido ainda mais manchado. Vendo que não conseguia limpar, a empregada entrou em pânico. Com os olhos arregalados e cheios de lágrimas, ela choramingou nervosamente. "Está arruinado." Então, virou-se de costas para Moon, abraçou a própria cabeça com as duas mãos e se agachou no chão. Ela sentia como se tivesse cometido um crime terrível. "Jovem mestre, me desculpe. Eu juro que não foi de propósito. Por favor, não me bata. Não me tire as roupas e me jogar na rua. Eu juro que não farei isso de novo na próxima vez. Jovem mestre, tenha piedade de mim." Ela estava tão assustada que as lágrimas não paravam de cair, e seu rosto ficou vermelho de nervosismo. Moon ficou em silêncio atrás dela. Pelas palavras da empregada, ele conseguiu deduzir como o antigo Moon Campbell tratava os criados da casa. Ele olhou para a jovem tremendo ao seu lado e ficou sem palavras. Então o antigo Moon Campbell era tão cruel que derramar apenas uma xícara de chá deixava essa garota nesse estado. Como será que os outros o viam? Moon se inclinou levemente e estendeu a mão para apoiar o braço da empregada, tentando ajudá-la a se levantar. Com uma expressão gentil, ele disse calmamente: "Está tudo bem, foi apenas um pequeno acidente. Eu não vou te punir. Levante-se." A empregada virou a cabeça levemente e percebeu que Moon não apenas não a castigou, mas ainda tomou a iniciativa de ajudá-la. Seus olhos lacrimejantes mostravam surpresa. Nesse momento, Moon tocou o braço da empregada e percebeu que sua temperatura estava mais alta que o normal. Ele perguntou, preocupado: "A propósito, você está bem? Seu corpo está tão quente." Então, a empregada sentiu uma força puxando-a para perto. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Moon segurou suavemente a parte de trás da cabeça dela e a puxou para seus braços. Ele pressionou o pescoço contra a testa da jovem, verificando sua temperatura. Estava realmente muito alta. "Como eu imaginei. Seu corpo está pegando fogo. Você nem percebeu que está com febre."
Sua testa está tão quente que daria para cozinhar ovos. Por que não foi descansar? A empregada levantou a cabeça e olhou para ele, nervosa. Ela não sabia por que Moon estava agindo assim. Seu rosto estava completamente vermelho, mas ela mesma não sabia se era por causa da febre ou pela proximidade do jovem mestre. Porque amanhã é o banquete de maioridade do jovem mestre, e estamos com falta de criados na mansão. Mas Moon a interrompeu com um tom firme. Mesmo assim, você não pode trabalhar doente. Assim que Moon soltou a empregada de seus braços, Anne apareceu no outro lado do corredor. Ela viu Moon parado ao lado da jovem criada. E expressou confusão sobre isso. O jovem mestre Moan e a empregada viraram a cabeça ao mesmo tempo e notaram Anne caminhando em direção a eles. Anne, você chegou na hora certa. Organize para ela descansar. De repente, ele se lembrou de que ainda não tinha perguntado o nome da empregada à sua frente. Ele apoiou o ombro dela e perguntou com um sorriso no rosto. A propósito, qual é o seu nome? A empregada olhou para Moon com um olhar vazio e sussurrou seu nome. Jovem mestre, meu nome é Noel. Moon deu um leve tapinha no ombro dela e disse para Anne, que estava atrás dela. Organize para Noel descansar. Quanto ao arranjo mencionado por Moon, Anne explicou a situação atual sem expressão. Jovem mestre, amanhã à noite é a sua cerimônia de maioridade, e agora cada empregada na mansão tem suas responsabilidades. Se Noel descansar, a carga de trabalho das outras empregadas aumentará significativamente. Sem hesitar, Moon imediatamente deu uma resposta. Recrute pessoas de fora. Nossa mansão ducal não pode nem mesmo contratar algumas pessoas. Moon se virou e se preparou para voltar ao seu quarto. Ele olhou para Anne com um olhar firme e disse suavemente. Assim está decidido. Diga à chefe da criada para organizar o descanso de todas as empregadas que não estão bem e recrutar funcionários externos para preencher as vagas. Não quero um grande grupo de pessoas mentalmente confusas causando inconvenientes aos convidados na cerimônia de maioridade de amanhã. Moon fechou os olhos e fez uma leve reverência, indicando que havia recebido as instruções de Moon. Entendido. Vou passar este comando para a chefe das criadas. Depois que Moon terminou de explicar os assuntos das empregadas, ele saiu diretamente e voltou para seu quarto. Anne e Noel ficaram para trás, assistindo até que sua figura desaparecesse na esquina. E o som dos passos foi gradualmente se afastando. Noel olhou para as costas de Moon, sentindo-se um pouco confusa sobre seu comportamento e o que acabará de acontecer. Ela perguntou a Anne, que estava ao seu lado. Eu lembro que o jovem mestre disse antes que não queria que estranhos sujassem a mansão ducal, então ele não deixou a chefe das empregadas recrutar ajudantes. O jovem mestre de hoje parece saber o que eu quero perguntar, mas ele não deu uma resposta direta e pediu que eu fosse descansar rapidamente. Não devemos pensar demais, devemos seguir as ordens do jovem mestre e descansar. Embora Noel ainda estivesse confusa sobre a situação atual, Anne disse isso e ela não teve escolha a não ser obedecer. Noel se virou e deu um passo para trás, indo para o seu quarto descansar. No entanto, Anne permaneceu parada, aparentemente ponderando sobre algo. Ela se virou com uma expressão significativa e olhou para uma certa parte do corredor. Comparado com antes, realmente haviam ocorrido algumas mudanças sutis. Para evitar situações incontroláveis, parecia que o plano precisava ser adiantado. Após voltar ao seu quarto, Moon procurou algo na sala. Ele jogou algumas joias para o lado e depois atirou o pergaminho que encontrou no chão. Esses itens não pareciam ser o que ele estava procurando. Havia um grande baú de tesouro colocado em algum lugar do quarto. Moon se ajoelhou no chão e rastejou para dentro do baú para procurar coisas. Vários tipos de joias estavam espalhados ao redor do baú. Ele procurou e jogou fora um lote de joias desnecessárias, enquanto murmurava para si mesmo. Isto não é, e nem isso. Impossível, impossível. A única maneira de lidar com uma gênia mágica como a princesa é usar poções psicodélicas especiais. Isso não é só difícil de refinar, caro, mas também é um item proibido. O único lugar onde pode ser vendido é... Encontrei. Esse cara é realmente um canalha. No romance, eu lembro que foi bem difícil conseguir isso. Quando encontrou o cartão, um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. O cartão preto na mão de Moon também era decorado com bordas douradas. Embora parecesse algo comum, esse cartão era extremamente útil. Era uma prova de acesso ao mercado negro subterrâneo, um passe VIP para esse local clandestino. Naquela noite, Moon viajou em uma carruagem luxuosa por várias ruas iluminadas e, em seguida, cruzou uma ponte para entrar no portão da cidade. Provavelmente por ser noite, havia poucas pessoas na ponte e nas proximidades do portão. Em pouco tempo, a carruagem parou em frente a um prédio extremamente luxuoso e magnífico. Esse prédio era conhecido como a Câmara de Comércio Shord. Moon desceu da carruagem, e os guardas que o protegiam seguiram-no de perto. Ele então deu uma instrução. Esperem aqui um pouco. Vou comprar algumas joias de ouro e prata para meu pai e minha mãe usarem amanhã.
O cocheiro e os 2 guardas assentiram e responderam: entendido, jovem mestre. Moon deu a volta na carruagem e, com cautela, olhou ao redor. Depois de observar por um momento e confirmar que ninguém estava por perto para notar seus movimentos, ele ajustou sua gravata e se dirigiu a um caminho oposto ao da Câmara de Comércio. As ruas estavam movimentadas com pessoas indo e vindo. Algumas caminhavam e conversavam, enquanto outras pareciam apressadas, procurando seu destino. Ninguém percebeu quando um jovem de cabelos loiros discretamente deixou a rua principal e entrou rapidamente em um pequeno beco ao lado de uma casa. Após entrar no beco, Moon desceu para os esgotos sob a cidade imperial. A água nos esgotos fluía lentamente, exalando ocasionalmente um cheiro desagradável. Ele puxou de algum lugar um manto negro e o vestiu, cobrindo-se completamente. Enquanto caminhava, buscava a rota para entrar no mercado negro subterrâneo. Seguindo o caminho em sua memória, ele avançou pelo anel externo da cidade real, mergulhando nas profundezas dos esgotos de Belan City. Ele usava uma máscara e cobre a cabeça com um chapéu sobre o manto para ocultar sua verdadeira aparência e identidade. Ele segurava uma tocha e caminhava lentamente, seguindo a rota que lembrava. Logo, encontrou uma porta guardada por alguém. Levantou a tocha e iluminou ao redor, confirmando que aquele deveria ser o acesso ao mercado negro. Este deve ser o lugar, murmurou. A pessoa que vigiava o portão também usava um manto negro e uma máscara no rosto. Parecia que a segurança e o sigilo eram altamente valorizados ali. Moon viu alguém se aproximando à distância, movendo-se com cautela, então ouviu uma voz questionando: pare! Quem é você? Moon respondeu à pergunta do homem à sua frente utilizando a senha secreta que havia memorizado. Os ratos nos esgotos. O que você está fazendo aqui? Moon retirou o cartão negro de suas vestes, caminhou para frente e o mostrou aos guardas, indicando que era um cliente do mercado negro. Estou em busca de Carrion. Este é meu passe. O guarda se inclinou para observar o cartão negro. Após confirmar que era um passe exclusivo do mercado negro, deu passagem e fez uma leve reverência. Hóspede honrado, por favor, entre. O guarda se virou e abriu a porta. Uma luz suave brilhou através da abertura. Os olhos de Moon se arregalaram ligeiramente, um pouco animados e curiosos para ver como era o mercado negro por dentro. O que ele não esperava era que pudesse existir um mercado subterrâneo tão grande nos esgotos da cidade. O ambiente era envolto por uma atmosfera sombria. Exceto pelas lojas onde as luzes estavam acesas, o restante do mercado negro era bastante escuro. Este era o mercado negro subterrâneo do Império, conhecido como Mercado Negro Leopold. Enquanto caminhava, Moon observava os diversos itens misteriosos expostos pelos comerciantes. Em uma das lojas, ele viu muitas garrafas contendo ervas mágicas dispostas nas prateleiras. Essas garrafas vinham em vários tamanhos e continham ervas medicinais de diferentes formas, materiais mágicos. Ele olhou para outra loja e viu várias gaiolas de ferro ao lado dela, contendo animais de aparência feroz. Bestas de síntese mágica. Moon ficou surpreso com os itens vendidos no mercado negro e murmurou para si mesmo: isso realmente incorpora um mundo fantástico. Se me lembro bem, este lugar até negocia escravos demi-humanos. Parece que um dos futuros companheiros do protagonista foi comprado aqui. Bom, isso é secundário. O mais importante agora é focar na minha missão. Seguindo o endereço que lembrava, Moon encontrou uma pequena loja. Ele empurrou a porta e um sininho na parede fez um som agradável, alertando o dono da loja sobre a chegada de um cliente. Ao ouvir o som do sino, o dono da loja imediatamente se levantou de sua cadeira. O vendedor usava um manto vermelho com orelhas de gato e uma máscara com uma boca felina desenhada, fazendo parecer um pequeno gato vermelho. Ele acenou com a mão e deu boas-vindas calorosas ao visitante. Finalmente um cliente apareceu hoje. Por favor, entre. Após recepcioná-lo, o dono da loja sentou-se novamente, apoiando o rosto nas mãos, e olhou para Moon. O que o jovem mestre deseja ver? Embora a loja seja pequena, não falta nada aqui. Moon não queria rodeios e foi direto ao ponto. Quero aquele tipo de remédio. O dono da loja franziu as sobrancelhas, curioso. Aquele tipo? O que é incolor e inodoro, feito especificamente para magos, que os deixa inconscientes por várias horas após ingerirem. O vendedor pensou por um momento e então fez um gesto de ok para Moon, como se imediatamente soubesse do que ele estava falando. Esse tipo. Entendi. Os ricos sempre gostam de brincar assim, não é? Então, ele tentou promover mais produtos. A propósito, conheço algumas boas lojas que vendem escravos. Posso recomendá-las a você. Basta pagar uma pequena taxa de indicação. Se disser meu nome, ainda pode conseguir um desconto. Moon percebeu que o vendedor estava falando demais e não mostrava o que ele queria. Impaciente, virou-se para sair. Você não tem aqui? Se não, estou indo embora. O dono da loja percebeu que sua insistência irritou Moon e rapidamente estendeu a mão para detê-lo.
Tenho, sim tenho, jovem mestre. Por favor, fique. A loja continha várias fileiras de armários, sobre os quais havia muitos frascos desconhecidos contendo ervas mágicas. O vendedor se apressou em ir até um dos armários nos fundos, apontando para ele e dizendo: "Mas esse tesouro é um item raro. Preciso procurá-lo. Por favor, aguarde um momento." Ele começou a abrir frascos e potes no armário, procurando a poção que Moon queria. Enquanto isso, Moon ficou parado, observando atentamente os movimentos do vendedor e analisando a situação em silêncio. Essa pessoa está usando magia de camuflagem no rosto. Além disso, a voz foi alterada magicamente, dificultando a distinção entre homem ou mulher. No entanto, pelo tom de voz, comportamento e essa silhueta impressionante. O vendedor continuou procurando, mas não encontrou o frasco que armazenava a poção. "Não, as 2 garrafas que refinei há 2 dias. Lembro que as coloquei nesta caixa. Para onde foram?" Mu então tirou uma conclusão aproximada. Feminino. Muito provavelmente, ainda por cima, uma bela garota. Para conseguir se manter em um ambiente tão sombrio e traiçoeiro, suas habilidades devem ser ainda mais impressionantes do que sua aparência. Ele pensou consigo mesmo: se eu conseguir estabelecer uma boa relação com essa pessoa, talvez ela possa me ajudar quando for exilado pelo Império no futuro. Como o dono da loja não conseguiu se lembrar imediatamente onde havia guardado a poção solicitada por Moon e havia muitos tipos diferentes de poções na prateleira, ele procurou por um tempo, mas não conseguiu encontrar. Preocupado que Moon ficasse impaciente com a espera, virou-se para informá-lo antecipadamente: "Aguarde um momento, jovem mestre." Felizmente, Moon era uma pessoa paciente. Desde que a loja tivesse a poção que queria, ele não se importava de esperar um pouco mais. "Não tem problema, desde que você tenha, não estou com pressa." Assim que o dono da loja se virou para continuar procurando a poção mágica, o pequeno sino da porta tocou novamente. Outro cliente empurrou a porta e entrou para comprar algo. Moon ouviu o som do sino e, curioso, olhou na direção da entrada. Logo depois, o cliente misterioso ficou ao lado de Moon. Essa pessoa estava completamente coberta por um manto preto, usava o capuz do próprio manto e uma máscara negra que deixava apenas um par de olhos vermelhos à mostra. Além disso, vestia meias calças pretas e botas nos pés. O dono da loja, que ainda estava procurando a poção, também ouviu o sino tocar, virou-se e acenou animadamente para dar as boas-vindas ao cliente. "Bem-vindo!" Antes que pudesse terminar a frase, o novo cliente foi direto ao ponto. "Quero comprar um remédio potente que não deixe vestígios de magia. Você tem um aqui?" O dono da loja não esperava que esse cliente quisesse comprar exatamente a mesma poção que o anterior. Coçando o rosto de forma desconfortável, respondeu: "Eu tenho, sim. Espere um momento." O vendedor achou isso estranho. Normalmente, poucas pessoas vinham à sua loja para comprar esse tipo de poção, mas, por coincidência, naquele dia, 2 pessoas procuraram pelo mesmo item. Ele pensou consigo mesmo: esse tipo de poção geralmente passa despercebido. Hoje está muito estranho. Mu observava secretamente o cliente misterioso ao seu lado. Com base na silhueta, nas roupas e no cheiro corporal da pessoa, ele supôs que era uma mulher. No entanto, não entendia por que uma mulher também procuraria esse tipo de remédio. Essa figura, e essa fragrância sutil. Será que mulheres também têm essa necessidade? A misteriosa mulher de manto preto manteve a cabeça baixa em silêncio, esperando o vendedor encontrar a poção. Ela não parecia notar o olhar atento de Moon, pelo menos por enquanto. Embora ele não soubesse exatamente por que ela queria essa poção, provavelmente tinha pensamentos semelhantes aos dele. Bem, a maioria das pessoas que compra esse remédio pretende prejudicar alguém. Infelizmente, não posso impedir. Boa sorte para o coitado que for envenenado. O dono da loja vasculhou cuidadosamente cada prateleira até que, finalmente, encontrou o que procurava no canto de uma delas. Ele pegou 2 frascos e os colocou sobre a mesa. E mostrou para eles. "Encontrei. Aqui está." A poção mágica era um líquido vermelho escuro, contido em um frasco em formato de coração, cuja parte externa era decorada com rosas de metal dourado. Ao ver a cor da poção, Moon ficou um pouco surpreso. "Espere um momento. Essa cor não é um pouco chamativa demais?" O dono da loja parecia saber que Moon tinha dúvidas sobre o frasco de remédio, então pegou um dos frascos e apresentou alguns detalhes para ele e para outra cliente. Os clientes não precisam se preocupar. Embora a cor desta poção seja um pouco brilhante, se for colocada em bebidas como vinho tinto, não será notada. Além disso, comparado a esse pequeno detalhe, suas vantagens são muito maiores. Basta uma única gota para que até mesmo um elefante perca consciência instantaneamente e desmaie por 2 a 3 horas. Moon ficou extremamente surpreso com o efeito da poção. Ele nunca tinha visto algo tão poderoso e exclamou chocado: "Uma única gota pode derrubar um elefante. Sério?" O dono da loja não achou sua reação estranha e respondeu gentilmente: "É claro que é verdade.
Você recebe pelo que paga. Se não acredita, pode testar. Mas aviso desde já que, se adormecer aqui, será cobrada uma taxa de 5.000 amirs por hora. Moon sorriu sem graça. Ele definitivamente não queria assumir uma despesa tão absurda. Rapidamente acenou com a mão recusando. Isso não será necessário. A cliente misteriosa pegou um dos frascos de poção mágica. Ela não disse nada, apenas girou o frasco nas mãos, observando minuciosamente antes de colocá-lo de volta na mesa. O dono da loja então abriu as mãos e informou o preço da poção para Moon e para a cliente misteriosa. A poção do sono especialmente fabricada custa 130.000 amirs. Não há negociação de preço. Vocês desejam pagar com cartão de cristal ou em dinheiro? Moon enfiou a mão dentro do manto preto, preparando-se para pegar seu cartão e fazer o pagamento. Ele planejava pagar com um simples toque. No entanto, antes que ele pudesse encontrar seu cartão, a cliente misteriosa ao seu lado falou primeiro com o vendedor. Com calma, ela disse: eu não tenho amirs suficientes e não pretendo usá-los para pagar esta compra. Ela também enfiou a mão no manto preto, como se estivesse procurando algo. Pelos seus gestos, parecia que não tinha intenção de levar a poção sem pagar. Ela então continuou: posso lhe oferecer uma informação valiosa em troca da poção. Embora a expressão do dono da loja fosse invisível devido à máscara, ele parecia bastante interessado na proposta. No entanto, ele questionou com um tom brincalhão: tenho que lembrar você. 130.000 amirs não é uma quantia pequena. A cliente misteriosa tirou um envelope lacrado e o entregou ao vendedor. Ela estava absolutamente segura do valor da informação que possuía. Com confiança, afirmou: esta informação vale, sem dúvida, 130.000 amirs. Para certas pessoas, seu valor pode ser ainda maior. O dono da loja pegou o envelope e retirou a carta que continha a informação para lê-la. Muito bem, vamos ver que tipo de informação é essa. Ele rapidamente percorreu o conteúdo do papel, parecendo um pouco cético. Trouxe a carta para mais perto, analisando as palavras cuidadosamente. Baseando-se no que estava escrito, parecia estar deduzindo as possíveis consequências dessa informação. Depois de um momento, olhou para a cliente misteriosa e disse com um tom levemente surpreso: isso é interessante. Tem certeza de que essa informação é verdadeira? A cliente misteriosa não respondeu diretamente sobre a autenticidade da informação. Se é verdade ou não, com suas habilidades como dono desta loja, você pode facilmente descobrir por conta própria. O vendedor colocou a carta de lado e reconheceu a inteligência da cliente com um tom de aprovação. Esta cliente realmente confia em mim. Ele então empurrou um dos frascos de poção para ela. Leve. Esta poção agora é sua. Obrigada. A cliente misteriosa agradeceu e pegou o frasco. E não disse mais nada. Ela pegou diretamente um frasco da poção mágica e o escondeu dentro de seu manto preto, saindo da loja sem olhar para trás. O dono da loja acenou com a mão enquanto observava a misteriosa cliente partir. Se cuide e até a próxima. Ao lado, Moon assistiu a toda a transação entre o vendedor e a cliente sem dizer uma palavra. Ele tinha suas dúvidas sobre esse tipo de negociação. O dono da loja então se virou para ele e perguntou sobre sua forma de pagamento. E você, jovem mestre? Moon ainda olhava na direção em que a cliente havia saído. Distraído, entregou seu cartão de cristal negro ao vendedor e respondeu: vou pagar com o cartão. O dono da loja pegou o cartão de cristal com as duas mãos e respondeu animado: muito bem. Após concluir o pagamento, ele devolveu o cartão a Moon. Naquele momento, pegou outro frasco de poção, desta vez branca, e colocou ao lado da poção vermelha. Jovem mestre, por favor, guarde seu cartão de cristal. Esse frasco branco é um pequeno presente para você. Moon olhou para o frasco com certa desconfiança. Um presente? Para que serve essa poção? O dono da loja ergueu uma das mãos, balançando um dedo no ar, enquanto a outra mão repousava sobre a cintura. Com um tom brincalhão, respondeu: você sabe. É para aquele tipo de coisa. Sugiro usá-la junto com o frasco vermelho para obter um resultado ainda melhor. Embora não soubesse exatamente o efeito de combinar as duas poções, Moon não pensou muito sobre o assunto e aceitou o presente. Ele guardou ambas as poções dentro do manto e agradeceu. Naquele momento, lembrou-se da cliente misteriosa que havia trocado informações pela poção. Ele estava curioso para saber que tipo de informação poderia valer um preço tão alto. Obrigado, dono da loja. A propósito, sobre a informação que aquela mulher mencionou. Percebendo que Moon também estava interessado na informação, o dono da loja rapidamente se sentou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Com as mãos apoiando o rosto e os olhos brilhando de entusiasmo, olhou para ele e disse animado: o jovem mestre também está interessado nessa informação. Moon ficou surpreso com a súbita empolgação do vendedor e instintivamente deu um passo para trás. Com um sorriso esperto, o dono da loja continuou: já que somos velhos conhecidos,
Posso vendê-la para você por um preço especial. Ele então estendeu a mão, sinalizando o valor que queria cobrar, e fez um gesto de 9 com os dedos. Moon sabia que os preços no mercado negro geralmente não eram baratos, muito menos quando se tratava de uma simples informação. Ele perguntou com cautela sobre o preço dessa informação. 90 mil. O dono da loja fez o gesto com uma mão e cobriu sua máscara com a outra, declarando calmamente o preço real. 900 mil. Ao ouvir esse valor, Moon congelou no lugar. Logo depois, sem hesitar, ele se virou e caminhou diretamente para a porta. Não, obrigado. Não vale a pena gastar tanto dinheiro apenas para saber uma informação. Moon fechou os olhos e ficou sem palavras diante do preço absurdo que o vendedor pediu. Droga, ele quer me arrancar 9 vezes o valor da poção. Esse cara é realmente inescrupuloso. Não, esse mercado negro é cheio de gente movida pelo lucro. Mesmo que eu gaste dinheiro aqui, eles provavelmente não só deixarão de me ajudar no futuro, como também podem me prejudicar ainda mais. Se for para cooperar com alguém, eu preciso encontrar alguém honesto e confiável. Ele empurrou a porta e saiu diretamente. Atrás dele, o dono da loja acenou com a mão e disse animadamente: Cuide-se, jovem mestre. Volte sempre. Depois de confirmar que não havia mais ninguém na loja e que nenhum cliente entraria por um tempo, o dono da loja tirou o chapéu, revelando seu longo cabelo negro. Ela retirou a máscara e murmurou para si mesma: Eu pensava que amanhã seria apenas a cerimônia de maioridade daquele jovem mestre inútil da família Campbell. Mas não esperava que a terceira princesa também comparecesse. No entanto, neste momento crucial, a mansão do Duque teve que recrutar estrangeiros por falta de mão de obra. Para quem eu deveria vender essa informação? Isso está me dando dor de cabeça. Ao retirar a máscara, revelou-se o rosto de uma jovem bela. Na verdade, a verdadeira identidade da dona da loja era a de uma estudante chamada Anna Cablin. Ela segurou a máscara e olhou para algo com um brilho curioso nos olhos, esboçando um sorriso travesso. Se bem me lembro, o segundo príncipe sempre teve ressentimento contra sua irmã mais talentosa, e o Duque Raymond sempre esteve em conflito com o Grão-Duque Campbell. Isso é tão interessante. Por que não vender essa informação para os dois lados? Anna tocou os lábios com o dedo e sorriu. Jogar dos dois lados. Eu sou realmente terrível. A noite seguinte chegou, o dia da cerimônia de maioridade de Moon. A escuridão envolvia toda a mansão do Duque Campbell, acompanhada pelo brilho das estrelas e da lua. No jardim da mansão, muitos nobres, vestidos elegantemente, caminhavam juntos para participar do evento. Dentro da mansão, os convidados conversavam e riam animadamente, discutindo os detalhes da cerimônia daquela noite. O Grão-Duque Ron e Moon recebiam cada convidado com um sorriso no rosto. Moon também fazia reverência a cada um deles. E cada um deles expressava seus cumprimentos. Nesse momento, o Marquês se aproximou para cumprimentá-los junto com sua filha. O Marquês deu um leve tapinha no ombro da filha e a apresentou com um sorriso. Duque, está é minha terceira filha. Vá em frente, cumprimente o Duque. A filha do Marquês parecia muito nervosa e tímida. Ela abaixou a cabeça, fez uma leve reverência e cumprimentou-os com uma voz baixa. Saudações, Grão-Duque Campbell. Quando levantou a cabeça e encontrou o olhar de Moon, sua expressão não foi de felicidade, mas de puro medo. Ela cobriu levemente a boca com a mão e começou a tremer incontrolavelmente. Moon também sentiu as emoções dela naquele instante, refletidas em seus olhos, mas não podia dizer nada. De repente, a filha do Marquês virou-se rapidamente, segurou a saia e correu com os olhos fechados, exclamando: Minha mãe está me chamando. Desculpe-me, preciso me retirar. O Marquês ficou visivelmente constrangido ao ver sua filha fugir de forma tão indelicada. O Grão-Duque e Moon assistiram à cena atônitos, sem entender o que havia acontecido. O Marquês coçou a cabeça, sem jeito, e se desculpou com Moon em nome de sua filha. Desculpe, Moon. Minha filha é bastante tímida. Peço desculpas pelo comportamento dela. Moon acenou com a mão, indicando que não se importava com o que havia acabado de acontecer. Com um sorriso, ele respondeu: Está tudo bem. Eu não levei isso a sério. Não tivemos a oportunidade de nos cumprimentar direito. Por favor, sente-se. Após se despedir do Marquês, ele continuou a receber os convidados com um sorriso. No entanto, podia sentir claramente que a atmosfera dentro da mansão do Duque não estava certa. E, como esperado, não era apenas a filha do Marquês Hill. Os olhares de todos ao redor eram praticamente os mesmos. Depois da cena da filha do Marquês fugindo diante dele, houve um leve alvoroço entre os convidados. Todos olhavam para Moon de maneira disfarçada, mas em seus olhos transpareciam desconfiança, até mesmo desprezo. Estava claro que eles o viam com extrema cautela. E tinham medo dele. Moon suspirou, fechou os olhos, apoiou a testa com a mão e mostrou uma expressão de impotência. Diante das ações do antigo Moon Campbell, ele também não tinha escolha.
No fim das contas, é porque a reputação do antigo dono deste corpo é terrível. O Grão-Duque pareceu perceber as emoções de Moon e estendeu a mão para tocar sua cabeça, demonstrando conforto. Com um tom relaxado, disse a ele: "Você se saiu muito bem hoje." Moon levantou a cabeça, surpreso com a atitude de seu pai. Ele olhou para o Grão-Duque, confuso. O Grão-Duque o encarou com um olhar carinhoso e um sorriso tranquilo. Confiante, ele declarou: "Antes, eu estava um pouco preocupado, mas agora vejo que era desnecessário. Você é o protagonista da cerimônia de maioridade de hoje. A partir de agora, você não é mais um menino, mas sim um verdadeiro homem da família Campbell. Continue com o bom trabalho." As palavras de encorajamento dissiparam completamente a decepção que Moon sentia antes. Ele ergueu o olhar para frente e respondeu com confiança: "Farei o meu melhor." As luzes da mansão do Duque brilhavam sobre ele, como se iluminassem seu futuro. Nesse momento, um grupo de guardas chegou à porta. Eles estavam alinhados de maneira impecável quando um dos guardas se dirigiu a todos os presentes na mansão do Duque Campbell. "Por favor, silêncio." O Grão-Duque e Moon perceberam o movimento na entrada e olharam juntos para a porta, surpresos com a quantidade de guardas. No centro do grupo, uma jovem era escoltada para dentro da mansão do Duque. Os guardas continuaram seu anúncio. "Recebamos respeitosamente a terceira na linha de sucessão ao Império Leopardo. A criança pura e branca, abençoada pela deusa do gelo e da neve." Os nobres que estavam conversando perto da entrada abriram caminho imediatamente e se curvaram diante da jovem no centro. Cecília, a terceira princesa do Império. Ela entrou calmamente na mansão do Duque Campbell, escoltada por seus guardas. Vestia um vestido entrelaçado em tons de azul profundo e preto, emanando a nobreza característica da realeza. Caminhava sem expressar qualquer emoção, exalando uma elegância fria. Ela parecia um espírito do gelo e da neve, serena e majestosa. Bom, meus amigos, por hoje é só. Nos vemos no próximo resumo.